Olá, 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 bom dia. Bom dia. Hoje a gente atrasou 4 minutinhos para entrar. Olá, Alexandre, madrugador. Olá, bom dia. Bom dia. Atrasamos aqui 4 minutinhos. Não foi que eu estava dormindo não, mas é problema de liga aqui, coloca ali, liga a luz, enfim, atrasou um pouquinho, mas tudo bem. Bom dia, Adriano, Rodrigo, bom dia. Bom, vamos tratar hoje de mais um tema, né? Hoje nós vamos falar de como estudar, ou enfim, essa questão do direito processual civil. Veja bem, é muito comum as pessoas que estão estudando em concursos para cartório se concentrarem muito, né, no estudo do direito notarial e registral. E realmente ele é muito necessário, sem dúvida. Também é necessário um sólido conhecimento de direito civil. O direito civil é de uma grande importância na parte, enfim, para o concurso de cartório. Eu diria que todo ele é necessário, onde talvez dá para se dar o luxo de saber um pouquinho menos no direito civil, seria no empresarial. Mas forçando a barra, porque na verdade direito civil tem que saber todo. E às vezes a pessoa deixa um pouquinho de lado o processo civil. Não vou dizer que o processo civil tem o mesmo peso de um direito civil, né? Não é preciso se dominar tanto assim o processo civil quanto o direito civil. Não, isso não. Mas é preciso sim ter conhecimento, né? Pelo menos uma base boa. E como é que a gente constrói uma base boa de processo civil para concursos de cartório? Porque se for para um concurso de juiz, de promotor, aí tem que saber bem mais profundamente. Mas se você vai estudar para o concurso de cartório, pode ser algo um pouco mais, digamos assim, menos tenso, né? A primeira coisa sempre é ter uma base. Então eu recomendo, a primeira orientação, estude a teoria geral do processo. Porque saber os princípios gerais, saber a base, primeiro que te dá estrutura, e segundo, que facilita a compreensão dos institutos dessa matéria, no caso do direito processual. E, de bônus, ao estudar a teoria geral do processo, você também vai ter uma base de processo penal. Matéria também, bom dia, Newton, matéria também que é exigida em alguns concursos de direito notarial e registral. Então, eu recomendo estudar Teoria Geral do Processo. Eu tenho até um livro que está aqui. Vamos lá? Olha aqui. Teoria Geral do Processo. Esse livro tem 3 autores. Olha lá. Antônio Carlos de Araújo Sintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco. Tive a oportunidade de conhecer todos esses professores pessoalmente. Não sei se ainda estão todos vivos, mas enfim. E eu lecionei essa matéria durante um certo tempo, Teoria Geral do Processo. Aqui é um livrinho bem tranquilo, que você pode ler, enfim, em pouco tempo, poucos dias.
para quem for mais dedicado, dá para ler até no fim de semana, tranquilamente. Você vai pegar uma boa base, vai ter noções sobre jurisdição, sobre competência, sobre as condições da ação, sobre os pressupostos processuais, sobre o que é um julgamento de mérito ou que não chega a fazer com que o mérito seja julgado, não é? Vai fazer com que uma sentença seja meramente terminativa, o que repercute, por sua vez, no tipo de coisa julgada que cada processo gera, coisa julgada formal, coisa julgada material. Vai ver, digamos assim, sobre os tipos de provimento. Então, vai ter uma noção sobre processo de execução, sobre processo de conhecimento. Dentro do processo de conhecimento, olá Josiana, você vai ter pedidos diferentes. Então um pedido poderá ser declaratório, constitutivo ou desconstitutivo, pode ainda ser condenatório, né? Então vai distinguir decisões administrativas de decisões judiciais, vai entender a diferença de processo e de procedimento, e aí você vai perceber, por exemplo, num procedimento de dúvida, apesar de ter uma decisão judicial, não é exatamente um processo jurisdicional. Vai entender o que às vezes se chama de jurisdição voluntária ou a administração pública de interesses privados. Curiosamente, me caiu uma pergunta só de processo civil na fase escrita de juiz, do meu concurso de juiz, foi sobre jurisdição voluntária. Vai entender aspectos do juiz, como a sua imparcialidade, princípios como ampla defesa, contraditório, princípio da disponibilidade, processo inquisitivo, processo acusatório. Estou dando uma olhada aqui no índice, mas é para relembrar. Princípios também como oralidade, princípio do impulso oficial, né? Com relação às provas, verdade real, verdade formal, né? A lealdade processual, o princípio da instrumentalidade, que é muito importante, princípio do plural jurisdição, princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, que como exceção tem a prova legal, e os casos mais comuns de prova legal são exatamente aqueles relacionados ao RCPN, ao direito de família. Bom dia, tem gente ainda entrando aí. Então veja, até mesmo as normas, né? As normas de direito processual diferem um pouco das normas de direito material. Então você vai encontrar várias diferenças, né? Eu não vou ficar aqui mencionando o índice inteiro, mas vai encontrar várias informações, tudo isso num único livrinho que você vê no final de semana. Tem aí a evolução histórica do nosso direito processual até chegar no nosso código atual, né? Então nós estamos hoje com o código de 2015. Antes nós tivemos um código de 2013 e também tivemos antes um código de 39. Então tudo isso são coisas que você pode até dizer, principalmente numa fase oral, né? Então, tipos de jurisdição, limites da jurisdição, jurisdição voluntária, as estruturas dos órgãos do Poder Judiciário, né?
a independência do Poder Judiciário, a organização judiciária, que é um assunto que normalmente é feito. Aí você vai ter informações sobre as justiças estaduais, sobre as várias ramos e estruturas da justiça federal, né? Militar, eleitoral, comum, do trabalho, enfim. Também vai ter aqui os órgãos auxiliares da justiça, e você vai saber se os cartórios se enquadram neles ou não. Também o Ministério Público, um pouco sobre a advocacia, competência já mencionei. Então, as ações, né, ação e execução, a natureza jurídica, como eu falei, as condições da ação, classificações da ação, o tipo de defesa que tem que ser apresentada. Na defesa tem um princípio chamado princípio da concentração. Então você tem que alegar toda a defesa naquela oportunidade. Também se aplica o chamado princípio da eventualidade, onde você tem que apresentar, às vezes, teses de defesa aparentemente contraditórias, mas o juiz só vai apreciar a segunda tese se ele não, digamos assim, aceitar a primeira. Então são muitos os detalhes, né? Bom dia, Rosângela. Veja quanta coisa nós estamos falando de um livro só. Bom dia, Alê. Então você tem um livro aqui de grande utilidade. Fala dos sujeitos do processo, as formas de procedimento, os vícios, as nulidades, enfim. Diferença de ônus, de obrigação. E isso tudo em quantas páginas? 350 páginas. Uma linguagem simples, uma linguagem tranquila. Então isso vai te abrir o caminho para conhecer várias coisas e mais facilmente compreender outras. Sim, porque quando você vai estudar regras, né, que estão aí nos códigos, elas muitas vezes não passam o quê? De detalhamentos de princípios. Se você souber esses princípios, fica muito mais fácil entender as regras, porque elas vão parecer mais lógicas, mais naturais e mais fáceis. Então, primeira coisa é dar uma lida em teoria geral do processo. E depois? Bom, depois você vai estudar o processo civil, sim, principalmente com base na legislação, é o que mais cai. E eu diria que você tem que ver aquilo que se conecta mais com a atividade notarial e registral. E hoje, essa conexão tem aumentado cada vez mais. Por quê? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marcelo. Porque existe um fenômeno chamado desjudicialização. Muitas coisas que tramitavam no âmbito da justiça exclusivamente, hoje podem ser feitas no âmbito extrajudicial. Temos exemplos recentes agora com a alteração da Lei 6.015, né? Ela permite, desde a medida provisória do fim do ano passado para cá, agora já convertida em lei, permite que você possa desfazer, por exemplo, cancelar um compromisso de compra e venda registrado por meio de um procedimento no RI, assegurado a direito de defesa. Também você pode fazer, no âmbito do RI, a adjudicação compulsória. No âmbito dos cartórios, pode ser feito divórcio, separação, partilha, sobrepartilha, em alguns casos até tendo havido algum processo anterior. Então, se a pessoa separa na justiça, né, no fórum, ela pode converter a separação em divórcio num cartório. E você não precisa saber algumas coisas desse processo anterior? Sim.
Se houve uma partilha, mas um bem foi deixado fora, pode haver a partilha pode ter sido na justiça, no cartório, no fórum, e pode a sobrepartilha ser no fórum, perdão, no cartório? Sim, o fato de ter tido a partilha na justiça não proíbe que se faça depois a sobrepartilha no âmbito extrajudicial. Então tudo isso gera necessidade, porque cada vez mais há um entrelaçamento, digamos assim, os mundos passam a ser menos separados, estão mais interligados, o judicial e o extrajudicial. E sem falar uma outra coisa, né? No extrajudicial, você vai receber documentos judiciais, por exemplo, para fazer uma escritura, às vezes envolvendo aí um espólio ou interesses de menores. Olá, Daniela. Você não pode ter, Daniel, aliás, coloquei um a mais, perdão. Você vai ter um alvará, precisa conhecer esse alvará. Se você vai trabalhar num cartório de imóveis, você vai precisar certamente entender dos mandados, dos termos, dos autos que receber sobre arrematação, sobre adjudicação, a própria partilha, né, os formais de partilha, as cartas que a justiça expede. Então, tudo isso tem ligação. Então, é preciso conhecer, saber se houve trânsito em julgado, o que pode ser registrado sem trânsito, o que exige o trânsito. A respeito até dos títulos judiciais, e aí é outra categoria de títulos, deixa eu ver se tem aqui um livro. Não estou vendo aqui agora, mas eu tenho ele. Eu tenho um livro do professor Josué Passos. Pode anotar aí, Josué Passos. Tem falta no nome dele, eu não estou lembrando agora. Mas Josué Passos, ele escreveu sobre arrematação. Eu vi, inclusive, uma aula dele, tem o livro, e também vi uma aula dele recentemente no YouTube. Muito importante. Então é interessante, você precisa saber de processo razoavelmente para desempenhar bem a sua profissão. E outra coisa, você muitas vezes vai precisar aconselhar as partes, aconselhar os advogados. E para saber se no âmbito extrajudicial há uma boa opção, há um processo judicial, um pouco desse processo você vai precisar conhecer. Então, eu sugiro, bom dia, Thomas, que você tenha sim essa base processual. Então o livro do professor Josué Passos, Josué Modesto Passos, lembrei o nome inteiro, Josué Modesto Passos, sobre arrematação, ok? Então entra, conheça esse livro, adquira, estuda, vai dar muita base para você. Mas, como eu falei, ele tem uma aula no YouTube, sim, né, a respeito disso. O canal é o canal, vamos anotar aí, Ad Notare, ad, espaço, notare, com E no final. Então, se você digitar lá no YouTube Ad Notare, aliás, eu recomendo que você assine esse canal, tem excelentes aulas lá. Eles me chamaram, inclusive, para o mês que vem, não me lembro agora, decora o dia, para também falar, nunca falei antes, mas está lá, canal Ad Notare. Tem uma aula do professor Josué sobre arrematação, muito interessante, muito rica, uma aula até demorada, dura pouco menos de 2 horas, então não é uma conversinha pequena, e ele fala bastante da adjudicação, da arrematação e dos seus efeitos, sobretudo no registro de imóveis, naturalmente. Então,
você vai começar a construir estrutura, uma base. E aí você vai estar pronto, eu diria, para estudar mesmo, né? O direito civil, o direito processual civil. Aí o que você vai fazer? Eu falo brincando, dá pra gente comer um boi, desde que seja em fatias. Ninguém come um boi de uma vez só, é impossível. Então, tudo quando você divide, faz uma divisão, um parcelamento, fica mais fácil. Vide para comprar, né? Comprar à vista é difícil e comprar a prazo. Bom, aí fica um pouquinho mais fácil. Então, olá, Bruni, bom dia. Então você deve fazer o quê? Separe. Você tem vários capítulos, tem vários títulos dentro do Código de Processo Civil. Escolha estudar alguns ou estudar um de cada vez. Aí você vai fazendo, sempre eu digo, o seu resumo, o seu caderno de anotações, seja um caderno literal com a caneta e o papel, seja um caderno que você vai usar de forma digital, né? No computador, no tablet, ou onde quer que seja. E aí você vai ter o quê? Um conhecimento aumentado. Não recomendaria estudar obras extensas de processo civil. Procure ter uma sinopse, né? Um resumo. Eu acho que o que vale ler inteiro, porque também nem é tão grande, olha o tamanho do livrinho aqui, é esse de Teoria Geral do Processo, para ter uma base fundamental. Olá, Irã. E feita essa base fundamental, procure estudar alguns princípios, então, a respeito de prova, a respeito de recursos, e veja os editais. O edital, bom dia, Emily. O edital, ele vai, digamos assim, ela é a regra do concurso. E pode ser que o edital não tenha toda a matéria que está prevista num código. Então, se você tem lá 50 itens num Código de Processo Civil e o edital trata de 30, opa, já são 20 itens a menos para você se preocupar. Então, veja no edital aquilo que está sendo pedido a respeito de processo civil. Então você não precisa dominar tudo. Eu vou saber agora recurso extraordinário, recurso especial. Não, calma. Às vezes isso não vai ser tão necessário assim, ou não vai ser preciso com que você saiba com tanta profundidade, né? A prova de cartório tem uma abordagem geralmente mais leve e mais tranquila do que uma prova em processo civil, do que uma prova para juiz, por exemplo. E é natural, né, que seja assim. Os juízes também normalmente não têm um conhecimento tão profundo de notarial e registral. Isso não faz com que eles deixem de ser inteligentes, técnicos e preparados, mas simplesmente que eles tenham mais conhecimento em outras áreas. Normal. Então, veja, faça esse estudo. Outra coisa muito importante, né? Olá, Jorge. Outra coisa importante, Josélio, bom dia, é você estudar por questões. Então, está se preparando para uma prova? Sim, então vamos lá. Como que normalmente é aquela matéria exigida? Como costuma ser perguntado? Ou ainda você pode pegar as questões e ver em quais áreas que elas se concentram. Então você tem lá um edital com 20, 30 itens de processo civil, mas pegue 2, 3, 4 provas, vá lá na matéria de processo civil, onde, em que partes costumam as perguntas recair. Se você vê que identificar que é numa determinada matéria, numa determinada área, bom dia, Alberto, você vai fazer o quê? Vai estudar mais, né, aquele ponto.
aquela matéria. Então, regras, por exemplo, de audiência, não que você não vai precisar ter uma noção de como as pessoas são indagadas. Bom dia, Gustavo. Como se conduz uma instrução probatória. Você não precisa ser tão craque quanto um juiz a respeito desse assunto. Mas você poderá ter que ouvir determinadas pessoas, não é? Às vezes num procedimento, por exemplo, de uso capião, né? E é bom ter uma noção mínima de como perguntar, como fazer. Então você não vai precisar estudar e saber processo civil tal qual estivesse prestando um concurso de juiz, mas é importante ter essas noções. Então eu recomendo primeiro construir uma base com a teoria geral do processo, verificar os institutos principais do processo civil, verificar os temas incluídos no edital e também verificar a incidência das matérias. O que costuma ser perguntado, como se costuma ser feitas essas perguntas. Com essa base, com esse preparo, você não virou um especialista em processo civil, mas, amigo, deu um avanço muito grande. Então você terá construído uma base do conhecimento processual que vai permitir, sim, que você responda muitas perguntas e tenha raciocínio lógico, conhecimento, estrutura. O conhecimento, ele se constrói aos poucos, né? Dia a dia. E é assim que você vai fazer com o direito processual. Não é de um instante, não é de uma hora para outra, mas vai, digamos assim, procurando aprimorar, crescer com esses estudos. Eu digo para você que você vai ter condições de identificar regras mais importantes de outras menos importantes. Então é no processo civil que você vai ver quais são as peças, por exemplo, que devem instruir, que devem fazer parte de um formal de partilha, por exemplo, de uma carta de arrematação, de uma carta de adjudicação. Isso você tem que saber, você tem que conhecer. E é aí que você vai adquirindo, dia após dia, mais e mais base, formação, para avançar nos seus estudos. Não é preciso, repito, você conhecer tão profundamente. Por isso que eu recomendo uma sinopse, um manual simples, não é um livro pesado. Não precisa pegar aquele livro lá do Teotônio Negrão ou de qualquer outro autor e pegar um livro comentado e ver lá todos os julgados do começo ao fim, saber todas as súmulas. Não, no processo civil não é preciso tanto, mas não pode chegar lá sem saber. O extrajudicial não é o contrário do judicial. Ele é uma opção, ele é um ramo paralelo. Então, tem gente que faz se orgulhar, não, meu negócio é extra. Da justiça eu não sei nada, não quero nem saber. Calma, não é assim. Nós temos por obrigação, sim, que ter conhecimento mínimo de como as coisas se resolvem na justiça, ou às vezes de como não se resolvem, né? Porque para a jurisdição voluntária, que sem dúvida a expertise do extrajudicial é melhor, é mais ágil, é mais prática, mas é preciso sim saber como se desenvolve um processo que tem sempre procedimentos, etapas, fases, e como que isso se, digamos assim, entrelaça, se relaciona com o extrajudicial, tá bom? Então hoje a gente acho que vai fazer esse vídeo aqui mais curto. Normalmente eu me aproximo mais de 1 hora, agora nós estamos aqui, eu diria que apenas com 30 minutos. A aula vai ficar gravada, né, com essas orientações. Acho que eu tenho uma base para falar isso a respeito para vocês, porque eu vivi o processo civil durante muito tempo.
Eu lecionei, como eu falei, teoria geral do processo e acho que ela dá uma baita base para os concursos de cartório. Sempre gostei de estudar processos, processo civil principalmente. Eu trabalhei quando estagiário e depois um pouquinho como advogado no escritório de um professor de processo civil. Então, essa matéria eu convivi, professor Clito Fornaciari Júnior, tenho muita estima por ele. E acabei depois estudando para o concurso de juiz e passando na prova e sendo juiz por vários anos. Então, vivenciei, pratiquei, né? Tive aí as mini-reformas que foram implantadas aos poucos aí no processo civil, até que finalmente em 2015 veio um Código de Processo Civil novo. Nesse daí eu muito pouco, praticamente nada, atuei no primeiro grau. Quando chegou o Código de Processo Civil novo, eu já estava no segundo grau, mas evidentemente que fiz a sua aplicação porque subiam recursos, né, de processos de primeiro grau. Então a gente acabava aplicando um pouco, mas realmente eu até aprendi mais, ou atuei mais fortemente no código anterior. O Rodrigo está dizendo aqui que adquiriu o meu e-book, muito obrigado. Vou até aproveitar para falar então. Na semana passada eu fiz uma live, né, divulgando um livro eletrônico, né? A gente chama de e-book porque ele não existe assim fisicamente de ordem impressa. É um livro bastante simples, uma linguagem acessível, onde praticamente eu faço uma conversa, né, com a pessoa, e essa conversa é recheada de conteúdos, de dicas e explicações. Quem olha pode até falar assim, nossa, mas são só essas, parece assim tão simples. Na verdade, as orientações não são realmente complexas. O que é um pouco difícil e trabalhoso é colocar em prática. Mas a primeira coisa para você colocar em prática é ter um plano, saber o que colocar em prática. Senão você começa a colocar em prática coisas que não deve e que pode até atrapalhar o seu estudo. Quando eu falei hoje aqui de você estudar processo civil por uma sinopse, por um livro mais curtinho, né, não tão profundo, eu estou falando, não é que eu sou contra o estudo, né? Se você pudesse aprofundar é uma maravilha, mas eu estou falando, não estude demais, não aprofunde muito, não queira virar um grande especialista naquele assunto, tenha um conhecimento geral, né? Uma base geral que não precisa ser profunda demais, é isso. Já quando eu falei da teoria geral do processo, eu falei, invista nisso, estuda, construa essa base de conhecimento, porque quem sabe a teoria geral do processo vai entender muito mais facilmente o processo em geral, processo civil, processo penal, processo trabalhista. É isso, então vamos encerrando por aqui. Quem entrou mais por último, eu sugiro que assista depois essa aula, essa explicação gravada, porque vai contribuir para os seus estudos, para o seu aprendizado, tá certo? Passou aqui também, entrou para a nossa honra aqui o professor Gustavo Arruda, né? Gustavo Fávaro Arruda. Ele é uma pessoa jovem, né? Comparando comigo, deve ter aí seus 35, 40 anos. Ele foi juiz, ele é de São Paulo, foi juiz no Rio de Janeiro aí por uns 7 anos, mais ou menos, um tempo assim. E mais recentemente, faz pouco tempo, uns 2 anos e meio, ele foi aprovado aqui em São Paulo. Eu falo aqui, né? Eu estou no Paraná, mas é que ele estava no Rio, saiu do Rio, em São Paulo, no concurso de cartório, e ele é titular de um cartório de imóveis hoje, numa cidade do interior chamada Aguaí. Então, ele tem um canal aí na internet com boas aulas, é um bom professor, bom conteúdo. Eu acho que ele, na minha opinião, ele não enrola, ele dá aulas objetivas, porque tem gente que vai dar uma aula
fala, fica dando voltas, e no que diz 1 hora, daria para você condensar, editar e transformar em 10, 15 minutos de aula. Fica ali divagando, com enrolação, ou fica fazendo propaganda de cursos, etc. Eu falei aqui do meu e-book agora, mas eu nem ia falar, é que alguém escreveu aqui, eu fico até agradecido de que adquiriu o livro. Aliás, não custa, esse e-book não custa nem R$100, tá? Então eu acho que é um bom investimento. Mas tem gente que só fica falando dos meus cursos, olha, dia tal, não sei o que lá. Não, então fica aí para vocês poderem a seguir o professor Gustavo Arruda, tá bom? É isso aí. Eu também vou fazer uma aula aí que dura uma manhã toda de sábado, em breve, é no mês que vem. Mas aí vocês vão ser oportunamente informados, quem quiser já vai procurando, etc e tal. Mas é isso, estamos aqui para divulgar conteúdo acima de tudo. A todos aí um grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo dia para vocês. Hoje é feriado na cidade de Cianorte, então o cartório não vai abrir, mas fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar mesmo assim. Um grande abraço a todos vocês, estudem e podem me escrever aí no direct, nos comentários, no e-mail, etc. O que deu certo para você, o que você já estudou, o que você sentiu que valeu a pena, o que sentiu que não. Compartilhe a sua experiência conosco, é isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora, tá bom? Grande abraço a todos.